Bom, nós vamos continuar, né? Capítulo 1, onde o ministro Flacos, de Nosso Lar, ele está fazendo uma apresentação, né, para um grupo que irá adentrar, né, a região umbralina para tratamento. É o que trata esse livro, na verdade, é uma região pesada do umbral, né, de baixa densidade umbralina, onde ali será feito um tratamento. É interessante que essa noite eu tive um sonho. Eu estava no hospital psiquiátrico, como se fosse um estagiário no hospital psiquiátrico. E é engraçado que esse hospital, ele não era só um hospital psiquiátrico, na verdade era um hospital que as pessoas eram tratadas de várias coisas, mas a parte psiquiátrica ficava num determinado andar desse hospital. Eu não me lembro qual era o andar, cara. A gente pegava um elevador para chegar nele. E eu estava ali meio que assim como um estagiário, um aprendiz ali, não sei, alguma coisa assim. E tinha umas pessoas, aí tinha uma hora que eu fiquei dentro do elevador, só tinha maluco lá dentro, assim, a cada um mais louco que o outro, mas todo mundo muito perturbado, os espíritos muito perturbados mesmo. E outros locais que não eram, assim, eram mais perturbados, mas eles estavam mais sob vigilância e tal. Ficou muito marcado na minha cabeça isso. Geralmente eu me esqueço desses sonhos, assim, mas esse ficou bem forte. Os prédios, assim, local lá da espiritualidade. Bom, vamos seguir em frente. Rosana, você lê para a gente, por favor, então? Eminentes pensadores no mundo. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamam na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto, empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de improvisação, de infinito e de eternidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só, não atende às exigências do ser interesseiro. Péricles, o estadista que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos da hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitivo desgostos. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando o avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam.
sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desça das torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturando-se milhões de seres, conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram a fé em si mesmo? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição dos anjos. Comparada à grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas, em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excessitude dos espíritos superiores, que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, blindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos no progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona às manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multicelulares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros fuzis. Sabe que hoje eu estava vendo um programa que é uma moça, ela é brasileira e vai por Israel. Ela estava na Cesareia, que descobriram há pouco tempo atrás a prisão que Paulo ficou enquanto ele esperava ser julgado. E aí eu estava aquilo ver assim, todas essas pessoas que durante esses séculos todos trabalham em nome do Cristo, nenhuma teve facilidade, todas passaram por ataques, né? Foram presos, humilhados. Ninguém teve vida fácil. Teve. E as pessoas parecem... Não, e assim, as pessoas prendem às vezes nas palavras, mas não na vida. Que ali está mostrando, que eu acho assim, que eles vieram não só falar do Cristo, mas mostrar que apesar de todas as dificuldades, de todas as dores, é possível se manter firme nas mensagens, nos aprendizados de Cristo. Porque todos tiveram dores. Para nenhum deles foram fáceis, né? E parece que as pessoas... Então, quando a gente encontra dificuldade na vida, a maioria das pessoas abandonam a fé porque Deus não me olha, não existe Deus, não... Como se fosse fácil. A pessoa entende haver uma espécie de barganha, né? Como se você servir ao ideal religioso te isentasse de... Não te isenta do sofrimento. O que vai acontecer
Hã? É consumo. O ideal religioso vai te dar força e resiliência para você lidar com isso. Você vai ter o consolo, vai ter a resiliência, né? Vai ter a mente clara. Como Jesus falou, pega a tua cruz e segue. Aí essa primeira parte aqui me lembrou isso, que apesar de todos eles fizeram algum. Napoleão, apesar de ter sido, né, quase um senhor da guerra, ele trouxe muitas benesses para o mundo que estava, mas ainda não sabia vivenciar a paz, né? A paz não existia dentro dele. Ele veio com uma missão e se perdeu, né? Bom, item 2.1. Continuando seus esclarecimentos, Flacos trata da importância de que aqueles que procurem melhorar a condição humana o façam com exemplos e direcionando o pensamento humano para os valores do alto. Isso porque nosso planeta possui inúmeros mecanismos de melhoria da humanidade, com os recursos da ciência, da economia, da política, da administração, da educação, de progresso material. Mas esses são avanços, até certo ponto, horizontais, porque ampliam os horizontes humanos na prosperidade, nas formas mais sofisticadas de sociedade, na educação, etc. Mas não representam uma edificação no sentido vertical, ou seja, do espírito e suas conquistas em direção ao alto. Então, assim, o que a gente quer dizer com isso? Você teria um crescimento horizontal, que é aquele que é trazido pela ciência, trazido pela. Por exemplo, você pega uma sociedade, digamos, na Europa, você vai numa, sei lá, num local, países nórdicos lá. Você vai ter um padrão de vida elevado e as pessoas não jogam lixo no chão, o pessoal não precisa fazer muro em casa, ninguém vai entrar no teu quintal, ninguém vai jogar lixo no teu quintal, ninguém vai, entendeu? Há uma estrutura social muito, mas isso é um elemento que eu chamaria assim mais horizontal, um crescimento horizontal, uma expansão. Por quê? Porque, na verdade, não quer dizer que as pessoas ali estejam moralmente tão elevadas, mas a estrutura social assegura a elas um ganho que vai, obviamente, ser importante. Não estou querendo dizer que não seja evolutivamente, é extremamente importante. Mas ele não te faz esse ganho vertical, se a gente considera que nós estamos tentando alcançar um ponto mais alto. É claro que para cada ganho vertical, para cada degrau que você sobe, você tem que ampliar o horizontal de novo, com novos ganhos no campo do conhecimento, da estrutura social, da tecnologia, de tudo isso, da cultura, né, da sociedade. Mas esses espíritos, a gente tem espíritos missionários que vêm à Terra para essa estrutura horizontal, e isso é muito importante, é necessário, porque sociedades desorganizadas, desestruturadas é muito ruim, mas a Terra está cheio disso, né? A gente vê o nosso próprio país, né? Precisa ir muito longe. Mas só que acontece que a gente está conseguindo, em alguns pontos, ter esses ganhos verticais, que é você conseguir essa conexão com o divino. Então, você tem espíritos que encarnam para espalhar a cultura, a arte, a estrutura social mais desenvolvida, mas você tem outros que encarnam para mostrar um caminho que aponta mais para essa verticalidade, para a nossa destinação real. E esses espíritos, em especial, os outros também precisam, mas no caso nosso aqui o foco é mais nesse aspecto espiritual, eles precisam estar muito, vejam, eles mergulham, eles fazem um processo de descida, vamos botar assim, né, a um local complicado, que é o planeta Terra, mundo de provas e expiações, e eles precisam estar extremamente conectados com o plano mais alto, porque eles não tem como eles se abastecerem do que eles precisam aqui na Terra. A Terra não oferece essas condições para eles, para nós oferece, porque nós ainda conseguimos encontrar elementos suficientes para trabalhar bem aqui, se a gente quiser. Mas eles precisam dessa conexão com o plano mais alto, porque eles estão enfrentando essa, como a Valéria falou, né? Essas resistências muito grandes virão. E como é que eles fazem? Eles buscam essa conexão com o mais alto. Não que a gente não busque,
A gente precisa buscar, mas eu digo só que a gente não consegue o mesmo nível de conexão que eles. Por exemplo, Jesus, de vez em quando ele se afastava, ele ia para o deserto para poder e levava às vezes seus discípulos também para o deserto. Imagina a gente que aqui sofre às vezes, né, a interação com o perispírito de energia e a gente às vezes se sente mal. Imagina ele que sentia tudo. Envolvido o tempo todo, só por dor e sofrimento, né? E aí a gente tem que tentar, e isso é uma coisa difícil pra caramba, não é fácil você conseguir fazer uma oração onde você se conecta com o outro. A gente faz orações, fazemos. Mas a gente consegue um nível de conexão, de você sentir a presença da espiritualidade? Não é toda hora, não é todo dia que a gente consegue fazer isso. Entendeu? É difícil. Eu estou pensando até, estou lendo um livro do John Kabat-Zinn. Ele é um psiquiatra, né, americano. Ele já está agora, não sei se ele ainda está exercendo, mas ele introduziu muito, ele criou um instituto nos Estados Unidos, ele tem uma sigla lá, que não é bem isso, mas seria um Instituto de Redução de Estresse, né? E ele trabalha muito com os problemas envolvendo ansiedade, depressão e tal. E ele introduziu o método de meditação mindfulness, né? Que seria atenção plena, que é uma prática básica, né, de meditação budista, especialmente, né? É porque no budismo você tem inúmeras técnicas, né? Uma das técnicas é o que nós chamamos de mindfulness. O que é isso? É você vivenciar o presente, né? Então, no mindfulness, o que você faz? Você, por exemplo, se você vai meditar 5, 10, 15 minutos, o que der para fazer. Você pode fazer também lavando uma louça, pode fazer comendo, tomando seu café da manhã. Basta você se desligar de tudo que é outras percepções e focar naquilo que você está fazendo. Se você estiver meditando, só meditando, você foca na respiração. Se você estiver comendo, foca no alimento. Sinta o gosto dele, sinta a textura. Isso é mindfulness. Você está lavando a louça, foque, tenta sentir a temperatura da água. Você esquece de tudo. Finge que você está numa bolha, assim, que o mundo não. É só. Mindfulness. Mind. De mente, né? Tá? Seria uma mente plena, né? Mas a gente chama também assim, a gente traduz para atenção plena, mas seria uma mente plena, né? E aí o que acontece? Essa técnica ela é muito importante porque ela é usada, inclusive, na terapia cognitivo-comportamental para alguns terapeutas. Já se observou que as pessoas que fazem essa prática conseguem diminuir os níveis de estresse, aumentam os níveis de concentração. Eu estou pensando até em começar a praticar o mindfulness. Eu tento praticar, mas eu faço da maneira errada, porque na verdade a tua coluna tem que estar ereta, né? Então você tem que ter uma almofada para você sentar, tuas costas tem que estar ereta, para poder o fluxo de energia da coluna fluir normalmente. Qual é o objetivo disso? Simplesmente isolar o ruído de fundo que fica. Aí você vai dizer assim, mas aí surgem pensamentos estranhos. Não tem problema, não julgue. Deixa o pensamento fluir e desaparecer. Se você ficar tentando controlar ele, vai ser pior. Você simplesmente deixa que o pensamento chegue e vá embora. E você só foca naquilo que você está fazendo. No caso, se for meditação sentada, respiração. A respiração é a tua âncora ali para você fazer ela. É interessante esse processo de tentar introduzir a meditação antes da oração. Por quê? Porque ela vai ter um efeito e também pode ser conjugado com a leitura de harmonização. Eu sempre faço a leitura antes da prece, para poder ajudar a focar a prece. Porque se você entrar direto na prece, você não consegue. Vejam, esses espíritos muito elevados não precisam de nada disso, tá? Eles já conectam imediatamente, mas nós precisamos de alguns recursos, né? E se nós temos essas ferramentas, a gente deve tentar, cada um vai fazer o seu método, mas eu acho que a gente tem que ter muito, muito foco nesse aspecto, que é na nossa oração conseguir essa conexão com o mais alto. Os nossos mentores nos intuírem, porque nós temos muitos altos e baixos, gente. Temos muitos. E o mundo nós já temos de nós mesmos, do nosso próprio eu, e nós temos do mundo, nos afetando por várias situações, né? Perda de entes queridos, problemas da vida, de emprego, problemas familiares, tudo, né? Que vai acontecendo. E você não pode deixar que isso na prece te desvie
dessa conexão com o mais alto. Então, assim, só para trazer um pouco essa questão, porque isso para nós, principalmente nós espíritas, nós estamos tentando essa melhora, trabalhando essa melhora, a gente tem que ter na oração um recurso fundamental, né? 2.2, todos esses valores que citamos, né, os valores aqui que eu me refiro são os horizontais, né, são importantes e trazem a sua contribuição para a melhoria da coletividade e para desenvolver muitos valores da individualidade, mas há uma necessidade imperiosa da construção do reino de Deus em nós, ou seja, de buscarmos conhecermos e vivenciarmos a soberania divina. Se, por um lado, a humanidade tem efetuado passos importantes no caminho da prosperidade, das leis, do conhecimento, da organização social, ainda há um grande vazio no que se refere aos valores do espírito, pois nos dias de hoje não evoluímos tanto moralmente e necessitamos muito do auxílio de forças superiores que nos alcancem com sua compaixão e sabedoria. É porque o nosso desenvolvimento cognitivo, e aí até a Valéria estava comentando, quando a gente chegou antes da reunião, essa questão das escolas lá, né, Valéria, de alguns países nórdicos, né, que baniram o uso de computador na sala de aula para tentar diminuir um pouco a questão desse envolvimento com o audiovisual, para poder, porque as crianças já vivem isso o tempo todo fora dali, né? E isso está diminuindo o nível, isso na verdade isso já vem acontecendo, de certa forma. Nós já estamos observando, já se fez uma pesquisa, eu não me lembro se são os últimos 10 anos, já houve uma queda de QI na média da população, porque nós estamos ficando preguiçosos, né? As informações chegam fáceis para a gente sem que a gente precise. É a primeira vez que tem uma geração que está menos inteligente do que a outra. E você vê, Isso tudo se deve ao ato de ler e escrever. As pessoas não estão mais lendo, não estão mais escrevendo, aí é muito imagem, som, tudo rapidinho, não dá tempo. Veja, se você assiste um vídeo de 2 minutos, áudio. Mas você veja, se você quer informação no vídeo de 2 minutos, você não vai ter, cara. Você vai ter informação, conhecimento, você não vai ter. Entendeu? E aí, outra coisa, você largou aquilo ali, você já pulou para outro, já pulou para outro, pulou para outro. Aonde está o tempo que você leva numa leitura, onde você conecta várias coisas que você está lendo, você lembra de outros livros que você leu, você lembra de uma palestra que você ouviu, você lembra de que uma pessoa te falou, e aí você vai conectando e construindo conhecimento. E num ritmo que o nosso cérebro não fica tão excitado, tão agitado. O que acontece é que a gente está jogando uma carga muito grande, por isso que eu falo da meditação mindfulness, porque ela faz exatamente o oposto, ela tenta diminuir o nível de atividade cerebral, cai a frequência dessas ondas cerebrais, exatamente para que você consiga, principalmente, trabalhar o córtex pré-frontal, especialmente o córtex pré-frontal, mas diminuir também os impulsos que vão para a amígdala, para não haver disparos que levam muito ao síndrome do pânico, ansiedade, né? Fobias, que são, na verdade, ativações muito rápidas do hipotálamo ou do tálamo para a amígdala, sem que o córtex pré-frontal tenha conseguido trabalhar. Como é que a gente vai desenvolver córtex pré-frontal? Você olhando para uma tela, que dentro de 10 minutos você navegou por umas 20 páginas diferentes, assistiu não sei quantos vídeos. Cara, não tem como, nosso cérebro não foi feito, não evoluiu para isso. E aí, nós estamos tendo um cognitivo que evoluiu muito, um moral que não evoluiu tanto, e precisa avançar esse moral. E agora nós estamos tendo outro problema, que vai ser uma neurose, digamos assim, digital, que eu vou chamar aqui de neurose digital, que vai afetar as nossas crianças e também os adultos que estão mais envolvidos com isso. Por quê? Vamos começar a entrar numa questão de estímulos excessivos no cérebro, por conta dessa parte de cores, de sons, de imagens, pequenas frases, você não tem a forma de construir, isso tudo gera uma dificuldade cognitiva para você avaliar o mundo que é muito, muito complexo à nossa volta, né? E as pessoas estão ficando doentes por causa disso. As doenças da mente, da psique, os transtornos mentais, especialmente as neuroses, elas estão sendo potencializadas por um mundo que já é muito rápido, as coisas são muito rápidas. Eu estava conversando isso hoje lá na Caixa Econômica, estava conversando com um colega lá. Cara, quando eu entrei na Caixa,
Foi em 98. Eu vou fazer 28 anos. E aí, o que que acontece? Você na Caixa Econômica, cara, meta. Ah, vender seguro. Aí você tinha aquela meta para se bater em 4 dias. Vender seguro. Isso aí eu estou falando de 22 anos atrás, mais ou menos. Ah, capitalização. Tem que vender tanto de capitalização. Tinha aquela meta, a agência tinha que bater aquela meta ali. Tinha as metas de semestrais, anuais e as metas são assim até hoje. E as metas de campanha. As campanhas, essas que eu estou falando, eram coisas assim. Você tinha uma campanha por semana, uma campanha a cada 4 dias. Hoje, gente, são 5 por dia. A gerente manda assim, tem que fazer, tem que vender não sei o quê. Aí daqui a pouco tem que fazer isso assim, assim. Não, tem que captar não sei o quê. Não, tem que ter não sei quantos Pix cadastrados para a pessoa. Tem que ter não sei quantos é, aquele open Finance abertos, né? Que você conecta os bancos, né? Através do teu celular. Um banco consegue ver as tuas contas no outro e aí ela pode propor melhores negócios para você. Cara, é um troço de maluco, cara. Você não, a tua mente fica desesperada tentando processar essa quantidade de informações que chega assim, não consegue, não dá conta, cara. Você adoece com aquilo ali. Então, o mundo, dependendo da área que você está, é pior ainda. Tem locais que ainda são piores do que banco. Então, na verdade, nós não estamos tão preparados para isso. A gente tem que diminuir um pouco essa velocidade e ter muito cuidado com essa parte E o pior espiritual. é que as pessoas, para relaxar, vão para as redes sociais no Vamos para a rede computador. social. Aí Aí potencializa passa mais ainda, aí o entendeu? cérebro não. E aí, aonde fica o horário da oração? Aonde fica a qualidade da oração? Eu sempre falo, gente, a oração tem 3 aspectos. Ela tem a potência, que é a fé, ela tem a qualidade, que é o nível moral de quem. Moral e emocional também, cognitivo de quem está fazendo a oração naquele momento. Qual é o seu nível emocional? Você está agitado? Você está com pressa para fazer logo a oração para ir para a rua, para trabalhar? Você parou de fato de fazer uma oração ou você só está cumprindo uma tabela ali, né? Então, isso é a base moral. E a terceira, o objetivo da tua oração. Então, é a intensidade, a qualidade e o objetivo. Esses são os 3 elementos que caracterizam uma oração. Veja, para você poder estar com a tua fé fortalecida, você não pode estar com a tua mente cheia de ruídos. Não pode, não tem como. Da mesma forma, na qualidade da oração. E teu objetivo fica totalmente solto, porque você já não consegue mais nem saber por que você está fazendo a oração, né? Então, é uma forma da gente retomar a nossa sanidade e a nossa jornada com mais cuidado, né? Como a gente estava falando, mesmo para os espíritos muito evoluídos, não há vida fácil. Porém, também como foi falado aqui, eles veem as adversidades de uma forma diferente, com consolo, né? Com resiliência, sofrem menos, digamos assim, não porque o sofrimento é menor, é porque a maneira como eles encaram é diferente. A gente não tem que estar pedindo na nossa oração para que os problemas não nos alcancem. A gente tem que pedir para que nós tenhamos forças e sabedoria para passar por eles. E se nós tivermos isso, está bom demais, porque os problemas vão vir e a gente vai superá-los. Esse vídeo que estava E aí aquela falando, frase, né? Tudo passa. Né? esse vídeo do Paulo, né, lá da Cesareia, eles mostram os trechos da carta de Paulo, que aí para provar que ele teve uma certa liberdade na prisão, porque ele na carta ele fala que que os grilhões, alguma coisa assim, estão servindo para eles, porque as pessoas estão sabendo que ele está ali por causa do Cristo, todo mundo, os pretorianos, não sei o que ele fala. Então, até né, o sofrimento dele, ele está vendo que vai servir para as pessoas viverem o Cristo. Né? Muito bem. 2.3. Até aqui nos referimos tão somente às coletividades humanas encarnadas, que sob a superfície de uma civilização efetuou muitas conquistas. Mas imaginemos agora a condição de inúmeros irmãos em profundo desespero no plano espiritual, nas regiões umbralinas, regiões adjacentes à crosta planetária, que Flacos denomina de círculos escuros de desencanto e desesperação, e que abriga milhões e milhões de criaturas necessitando
de orientação e auxílio. Então, esse apoio, trabalho e dedicação de servidores abnegados e de boa vontade para o reajuste de muitas criaturas, nas palavras do ministro, se faz absolutamente inadiável. E mesmo considerando a condição de não iluminação, de imperfeição que ainda representa a situação de muitos trabalhadores de boa vontade, a seara do Cristo necessita daqueles que se propõem a essa tarefa, sob a orientação de abnegados mentores. O que nós queremos? Veja, nós estamos falando toda essa questão dos problemas da terra, da necessidade da oração, da necessidade de nós prepararmos bem essa oração. Por quê? Porque agora Flaco nos chama a sermos aqueles que vão, de alguma forma, com os nossos exemplos, nosso comportamento, com os estudos que fizermos, com as orações que fizermos, beneficiarmos irmãos que estão nessa região de sofrimento. E quando eu falo região de sofrimento umbralina, claro, você tem regiões específicas na espiritualidade, né, que são os umbrais, mas você tem umbral aqui também na crosta terrena e tem espíritos do umbral que estão aqui dentro agora, né? Então, tudo que a gente está fazendo que possa beneficiá-los, você está diminuindo. Veja, é uma compaixão, né? É um ato de amor, é um ato de autocura para nós mesmos, para nós vencermos o nosso próprio egoísmo, mas também, por outro lado, há uma outra questão ainda. Quando você diminui essa quantidade de espíritos em região umbralina, nesse nível de sofrimento, você diminui a pressão que existe de uma atmosfera psíquica muito pesada sobre nós mesmos. Sempre nós estivemos comentando semana passada essa questão de um imóvel, por exemplo, de uma casa onde você tem uma vibração muito pesada, muito densa, e meio que você começa a se realimentar daquela vibração, daquela energia que você mesmo criou. Você começa meio que se realimentar da sua própria. Quando você está tentando se recuperar, você está dentro do ambiente que está carregado de uma energia que você mesmo criou. Então você meio que vai tendo uma dificuldade grande de vencer isso, né? Então é como se você limpasse essa psicosfera da tua casa. A psicosfera da casa planetária precisa ser também diminuída, essa pressão. Casa da Rodando que dá comprou. Que- Quando eu entrei, eu falei, Jesus Cristo, tem certeza que tu vai comprar? Não, mas isso aí se dispersa, isso aí se você muda, né, a psicosfera. Mas assim, o nosso planeta precisam ser retirados esses espíritos que estão nessa condição. Primeiro, por misericórdia e compaixão, eles precisam seguir o caminho deles, né? Precisam reencarnar em condições melhores. E, por outro lado, isso vai diminuir as adversidades pelas quais nós mesmos passamos, porque o sofrimento deles nos atinge, queiramos ou não. Eles estão pensando, estão emitindo fluido universal modificado, formas de pensamento que envolvem todo o planeta, né? Então, uma dupla, ou melhor, um triplo benefício. Exercer a caridade nos melhora, nos faz mais feliz. Nós ajudamos um irmão, ele se beneficia. Então, segundo benefício, terceiro benefício, a humanidade se beneficia, porque são menos irmãos sofredores. Agora, observe, num mundo onde as pessoas estão tão desorientadas e tão... Imagina um espírito, você tira o celular de um jovem, né? Ele entra numa paranoia. Agora, você imagina um espírito que vive hoje em dia, encarnado, vive 10 horas por dia com o celular e desencarna e não leva o celular. Olha só que situação. Eu estou falando eu falei, né, de uma neurose digital, mas ela vai acontecer lá no plano espiritual pela falta do vício, de poder exercer o vício. Vai ser a mesma coisa que um encarnado que tem o vício no álcool, na droga, e que desencarna e lá não consegue obter, ele vai se ligar. Aí o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Imagina que se isso for um vício, se a gente puder fazer essa, não vou bater o martelo aqui, tá, gente? Mas se nós imaginarmos que isso possa ser possível, o espírito fique desesperado por não ter isso, o que ele vai fazer diante de um jovem ou uma pessoa que está absolutamente viciada nisso aqui? Não vejo muita diferença em relação à droga e ao álcool, até porque as nossas conexões neurais começam a ficar muito parecidas com as conexões exógenas, quer dizer, conexões produzidas por fatores exógenos, que é o caso do álcool, da droga, etc. A minha sobrinha está contando, uma moça que entrou num desses Big Brother aí, uma coisa do TikTok, mas TikTok, eu não tenho, então
lá eles ficam sem celular. Aí disse que ela começou a ficar meio que maníaca, assim, tipo, tudo era para ela. Tudo que as pessoas faziam estava se referindo a ela. E disse que não era. Mas ela achava que tinha alguma coisa já planejando. Ó, eles estão falando de mim. Ah, e disse que ela surtou Tipo uma pelo paranoia mesmo, não né? ter o celular. E aí tiveram que tirar ela lá de dentro. Aí disse que os pais falaram: ah, não, ela está sendo tratada. E depois. Isso vai ter muito tratamento desse Que tipo ela aí. cresceu com celular, né? Então, e fazendo dancinha na televisão. Eu acho que dá para ler um pouquinho da Rosana. Vamos ler agora o item 3, gente. Pelo menos a gente adianta. Mesmo que não dê para estudar tudo, a gente adianta pelo menos um pouco. Bastante coisa para falar. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente essa anomalia sinistra, a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os velhos. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-os bondoso e continuou. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com a limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes da responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo os imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento
que ao homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas, de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instituto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa que buscam preservar os círculos terrestres, para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido aos seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhe consomem as forças e lhe inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Que livro foi escrito ontem? Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária, e a guerra será sempre estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Um reino espiritual dividido e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. É isso aí. Fechou aqui. Esse último parágrafo aqui, gente, é muito importante. Um reino espiritual seria toda a região umbralina, tá? Dividido e atormentado, cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Então, assim, nós estamos em épocas com mais ou menor intensidade, isso varia muito de acordo com o momento individual e coletivo, momento de uma casa espírita, momento da pessoa, momento de toda uma coletividade. Tem épocas que nós sofremos maior ação espiritual inferior. É assim, a gente fala inferior porque o termo não é muito correto, a gente fala isso, porque é como se nós estivéssemos falando de irmãos nossos, que esse inferior parece como se eles fossem de uma natureza diferente. Não é, são da mesma natureza que a gente, mas estão temporariamente desorientados, né? Doentes. Então, esses irmãos doentes tentam também nos adoecer. E às vezes nós adoecemos. Então, é uma luta constante dentro desse processo. E a gente precisa se refugiar na capacidade de se auto-apoiar, né? É um processo de comunidade, de apoio mútuo e também de buscar junto à espiritualidade a nossa força, as intuições dos nossos mentores, né? Nós passamos momentos muito difíceis nessa tentativa porque estamos cercados por esse reino dividido, atormentado, como o André Luiz, o Flacos coloca, né? 3.1. Seguindo com as explicações, Flacos lembra que muitos religiosos do mundo, desde o início das civilizações na crosta planetária, buscaram identificar na matéria a causa dos males do espírito, mais precisamente o corpo físico e suas necessidades e desejos, que, atuando sobre a fragilidade do espírito, o levava a transgredir a lei divina. Encontramos tal afirmação na teologia católica, em que após Adão e Eva, toda a humanidade já nascia possuído um pecado original. Os gnósticos cristãos viam a matéria e o corpo físico como a ruína do espírito, que veio de um mundo de luz e precisava, de toda forma, se libertar do corpo físico, que era imperfeito e obscuro. Paulo, na Epístola aos Gálatas, escreve em 5,17: porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que queríeis.
Na religiosidade hindu, temos visto ao longo dos séculos os yogis se submetendo a formas muito dolorosas de subordinar o corpo ao controle da mente. Então, assim, dois caminhos, na verdade, a humanidade tentou, no sentido assim, religioso, porque, vejam, primeira coisa, se nós olharmos para a humanidade 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, nós não tínhamos uma noção muito clara da responsabilidade humana, responsabilidade individual. O que nós fazíamos? Isso indo até os 40.000 anos atrás, que nos fala aqui, Emmanuel. Ele fala aqui do homem de Neandertal, mas o Homo sapiens não era boa bisca, não, que somos nós, né? Também estávamos atacando os outros com os machadinhos de sílex, né? Até hoje. Só que com machadinhas mais sofisticadas, né? E o que acontece? Nós tentávamos aplacar ou agradar, aplacar a fúria dos deuses ou agradar aos deuses para que nós tivéssemos boas colheitas, houvesse fertilidade, não houvéssemos vida longa, não tivéssemos coisas que ameaçassem nossa existência. Não havia propriamente uma reflexão mais profunda. Mas quando começa o que é chamado era axial, e veja, esse termo era axial foi o Jaspers, que é um estudioso das religiões, um antropólogo alemão, que cunhou esse termo, e a Karen Armstrong, ela tem um livro chamado A Grande Transformação, ela retoma esse tópico. E o que é a era axial? É a era mais ou menos em torno de 1.000 anos antes de Cristo, quando começa, que coincide com aquilo que Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, a preparação para a vinda do Cristo. O que é a era axial? Aquela era em que o ser humano começa a entender a sua responsabilidade dentro desse processo. Não adianta ele só agradar a deuses ou Deus, que aí começa alguns monoteísmos, né? Algumas experiências monoteístas ou quase monoteístas, ou pelo menos uma diminuição do politeísmo, mas ainda era bastante antropomórfico, né? A visão de Deus, mas começa a surgir um sentido de responsabilidade pessoal, por exemplo, no taoísmo, no confucionismo, no budismo, em muitos dos profetas judeus, dos profetas hebreus, começa a surgir dentro da filosofia grega, especialmente com Sócrates, com Platão, as ideias de responsabilidade pessoal, né? Então, isso começa a surgir em várias partes, até culminar com Cristo, né? Onde isso fica muito claro. Não adianta você fazer sacrifícios, fazer oferendas, se o teu comportamento pessoal é equivocado. Então, isso foi uma longa jornada, né, que foi vindo até nós chegarmos a essa compreensão. Porém, ainda muitas religiões, e isso continuou, mesmo com essa era axial, se incorporou a responsabilidade pessoal, mas ainda continuou se mantendo dois elementos que são meio, digamos assim, distraem um pouco, que é a existência do mal, com M maiúsculo, que seria o demônio, né, Satanás, que perturba os homens e tenta afastá-los de Deus, e o outro seria a carne, a fraqueza da carne, a fraqueza da matéria. Então, vocês podem observar que mesmo no início do cristianismo, eu estou falando aqui dos gnósticos cristãos, mas do grupo ortodoxo, né, que culminou com a Bíblia como nós conhecemos hoje no Novo Testamento, os monges iam para o deserto lá se mortificar, porque eles entendiam que qual o nome daquele pai da igreja, cara, que pregou sobre a reencarnação no século IV, século III, que escreveu um livro pra caramba. Ele até hoje é um pé no sapato da igreja, porque em parte ele é valorizado, mas em parte ele foi meio que excomungado em alguns concílios. Esqueci o nome dele aqui agora. Sobre isso ontem. Ele era chamado de Adjamantum. Como é que era o nome dele? Ele foi discípulo de importantes pais da igreja ali na região do Egito, de Clemente de Alexandria. É de Alexandria ele. Como é que era? Esqueci o nome dele. Ele se castrou, gente. Ele se castrou, né? Nem castrou ele, não. Ele se castrou para atender aquilo que está lá em Mateus. Muitos se fizeram eunucos para acessar o reino de Deus. Ele levou aquilo. Mas nessa noção de que o desejo sexual para ele era algo pecaminoso, né? E aí ele fez isso.
Então, essa visão por isso que os padres têm o celibato. Então, essa visão vem dessa percepção que a matéria é algo que polui, que contamina o espírito. Não é nada disso. Mas aí você coloca a culpa na matéria, a hora você coloca a culpa no Satanás. Só que acontece o seguinte: a gente realmente reconhece a existência de muitos espíritos em condição de sofrimento, em condição de desequilíbrio, a gente tem que se precaver com isso, mas ajudá-los também a encontrar o caminho deles. É mais para a gente se prevenir e se fortalecer, mas não para a gente ficar botando a culpa neles toda hora, até mesmo porque muitos dos nossos próprios sofrimentos é sombra. É Eles coisa só que têm nós mesmos acesso quando eu dou. eles não criam em nós fraquezas que nós não temos, fraquezas morais. Ah, eu sou egoísta porque eu recebo muito essa influência espiritual. Não, você é egoísta porque você é egoísta, né? O espírito ele pode te potencializar o teu egoísmo, né? Ele não vai criar egoísmo onde não tem, né? Ele Mas esses pega dois você elementos, tá vendo? e Como você mostra. pega dois elementos externos a você, que é mais fácil, né? A gente trabalhar com coisas que são externas a gente, né? A gente diminui um pouco a culpa, né? E, e joga a responsabilidade. Na palestra que nós fomos lá em Juiz de Fora, o cara botou um vídeo assim, que vinha um cara e um outro carregando um saco enorme nas costas. Ele, nossa, isso está pesado, o que que você está carregando aí? Ele, minhas escolhas. E vai andando. Aí ele fala assim, tá pesado? Ele, não dá para levar. Aí o cara continua, ele joga fora, ele não vou levar. Aí quando o cara está lá longe, ele fala assim, diz que se a gente botar a culpa no outro, fica mais leve. Mas é o que a gente É o acaba que a gente fazendo, né? A fez, gente né? faz isso o tempo todo, A gente né? faz. E a gente finaliza agora aqui, gente, no 3.2, tá? Depois a gente continua o 3.3 na semana que vem. Ora, a matéria densa não é imperfeita. Ela é um dos inúmeros estágios absolutamente necessários onde o princípio espiritual e o espírito que nela estagiam, e ela tão somente reflete a necessidade de conhecimento provisório do ser que a ela está ligado. Ela está cumprindo seu papel. O leão que mata lá o gnu e devora o gnu, o leão é culpado? Não. O ato é violento? É um ato de violência dependendo da perspectiva, mas na verdade é uma lei da natureza normal, não há intenção de fazer o mal ali. Então, assim, você tem vários estágios. O leão não está com fome, ele foge dele. Ele não vai, apesar que eu não chegaria perto dele, não, mas assim, Também não é. esse leão tá com barriga cheia, vai lá, faz um carinho nele. Eu também não iria, não, meu filho. Mas, de qualquer forma, nós temos, não é imperfeito, são estágios necessários. O Gnu está aprendendo a fugir do leão, está desenvolvendo estratégias. O leão está desenvolvendo estratégias para caçar o Gnu, e isso significa que o princípio inteligente ali está se aprimorando horizontalmente, como a gente falou. Não é um salto vertical, é um salto horizontal, que também é necessário. Não adianta você também disparar uma flecha para o alto e não ter uma base, não ter uma estrutura. Essa estrutura, para cada degrau, para cada nível que você vai, essa estrutura precisa se expandir, ela precisa se consolidar, né? Bom, nos estágios inferiores da evolução, o princípio inteligente é regido basicamente pelas leis da matéria. Esse processo segue em complexidade até chegar ao espírito, né? Ao espírito que a gente coloca com I maiúsculo, porque já é o princípio espiritual individualizado e consciente, né? Já tem autoconsciência e consciência. Que alcançar a consciência e a autoconsciência compartilha uma estrutura corpórea material que, se por um lado a empurra para equívocos, especialmente pela força de muitos instintos ainda fortes na constituição biológica do ser, como, por exemplo, o apego e o desejo, quando já estão incompatíveis com o nível de compreensão da lei divina, pelo outro lado, é fonte de bênçãos e aprendizados, se essa consciência aceita e desenvolve os princípios espirituais de que está impregnada. Então, assim, o problema que acontece com a matéria e com as tentações da matéria, os apegos e tudo isso, é quando você já tem o conhecimento da lei divina, você já conhece a lei divina e você insiste em descumpri-la. Só que isso não é uma coisa assim, preto e branco, 0, 1. Não, ela tem vários estágios intermediários, e múltiplos, inúmeros estágios intermediários, onde você vai administrando, você vai gerenciando apegos materiais
desenvolvimentos espirituais. Mas chega uma determinada hora que tem que haver um despertar. Você já começa a compreender certas coisas e não fazer, simplesmente cruzar os braços, agir errado, pior ainda, mas cruzar os braços também numa situação em que você deveria fazer alguma coisa, já começa a conflitar com a lei divina, porque a lei divina está dentro de nós estamos mergulhados nessa soberania de Deus. E aí nós começamos a criar um conflito, mesmo que a gente não perceba. Alguma coisa está errada, isso me cria um conflito. Por isso que quando a gente faz caridade, a gente se sente tão bem. Você vai lá, ajuda uma pessoa. Você vai lá, leva sei lá, uma cesta básica, um remédio, uma medicação, ajuda aquela pessoa a comprar um remédio, dá um conselho para aquela pessoa, consegue um médico para ela. Depois você se sente bem, você sente. Por que você se sente leve? Se você for olhar do ponto de vista evolutivo, meramente evolutivo, você não deveria se sentir assim. Estou falando biologicamente falando, não há nada no nosso organismo que propiciasse isso necessariamente. Porque, você vai dizer, não, mas aí é uma tendência do instinto gregário, de nós estarmos juntos. Tá, podemos estar juntos, mas se eu tenho uma pessoa que está muito doente, eu tiro ela do grupo para não atrapalhar e vamos ficar só nós que não estamos tão doentes assim. Mas não é assim que funciona para nós. Se nós tirarmos essa pessoa que está doente do grupo, nós vamos nos sentir mal com isso. Por que a gente se sente mal com isso? E por que a gente se sente bem quando a gente ajuda uma pessoa que não agrega mais do ponto de vista evolutivo biológico? Eu estou me referindo, tá, gente? Evolução darwiniana, tá? Disputa mesmo. Porque, na verdade, nós estamos tocando esse campo de energia da lei divina quando a gente faz isso. Isso nos faz mergulhar na nossa própria essência do que tem de mais puro. Então, por isso que a gente se sente bem quando a gente faz isso. A gente sente uma alegria, a gente sente uma leveza, né? Porque é o caminho, é exatamente esse. E esse é um dos caminhos propostos por Jesus, né? Da psicoterapia proposta por ele. Então, o grande problema é isso, não é a questão do corpo físico, da matéria, é o quanto eu consigo equilibrar esses dois processos de uma maneira que eu consiga. Agora, é claro que para um espírito, por exemplo, muito evoluído, você pega um Chico, pega um Divaldo, qual era o. Tipo assim, vou ter que ter uma casa, deixar uma casa para os meus filhos, vou deixar não sei o quê. Eles não tinham nada disso, porque já tinham superado isso já, entendeu? Mas no nosso caso, nós ainda temos essa necessidade, e eu não acho que seja ruim, porque ela está desenvolvendo essa horizontalidade, desde que você não esteja quebrando regras morais, éticas para fazer isso. Mas não tem como você abrir mão dessa ligação com o mais alto. E não tem como abrir mão da compaixão, né? Do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a si mesmo. Se você produz, um dos grandes problemas da humanidade que eu vejo é essa criação constante de conflitos internos, exatamente por não seguir caminhos espirituais válidos ou seguir os caminhos espirituais válidos, porém não adentrar a sua essência e ficar só na sua forma, né? Ficar só no rito, ficar só eu sou praticante disso aqui, sou praticante daquilo ali, mas você não adentra, de fato, a essência que está dentro dela. E essa essência, de fato, é o que vai. A forma, ela nos serviu há milhares de anos atrás, nos ajudou muito. Mas não dá para você ficar vivendo só da forma religiosa. O que eu quero dizer forma? São os ritos, são as cerimônias, são os compromissos de horário. Não, nós já passamos disso, já tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais dentro desse processo. E aí, pessoal, você vem, por exemplo, no centro. Aí você vem porque é dia de reunião, você tem que vir. Aí você vai e toma o teu passe. Aí você pega e vai embora. Tudo bem, não há problema você fazer isso, beleza. Ótimo, você vir do centro, ouvir a palestra, tomar o passe, mas você tem que, na tua vida, né, aplicar esses elementos, né? Senão você fica só na forma. E muita gente que vem aqui, inclusive, a gente fala isso em muitas religiões, mas na casa espírita também é assim. Muitas vezes a pessoa vem achando que vai encontrar a cura dela aqui, mas a verdadeira transformação moral ela não está produzindo, tá? Mas tudo isso aqui que a gente está vendo, só para a gente finalizar, é a preparação, é o alerta que Flaco está dando para ele, mas está dando para a gente, tá? Esse livro foi escrito em 1949,
Mas a mensagem está vindo para agora. Continua havendo a necessidade dessa ida à região coralina, que pode ser feita dentro da casa espírita, né? Os espíritos vêm até nós, são trazidos, né? E eles são ajudados, são tratados, mas a gente só vai ter sucesso dentro desse processo se a gente conduz a nossa vida tentando nos manter firmes, né? Dentro dessa proposta. Bom, gente, nós vamos então pausar aqui e fazer a nossa